Salve, meus lindos! Tudo bom com vocês? Professor Alessandro aqui. É como se... O que adiantar o professor Alessandro aqui? Sim, eu sei que é o senhor, eu tô vendo. Isto não é uma imagem holográfica. Sou eu mesmo aqui, direto dos meus estúdios, não? E a aula de hoje... Também um pouquinho das químicas... Opa, ver se está funcionando. Está funcionando. Um pouquinho das reações orgânicas e elas... que eu vou trabalhar hoje, é reação de adição em compostos insaturados. Então, olha só, eu vou ter um reagente como alceno, que tem uma dupla ligação. Eu quebro essa dupla ligação, somo outro reagente e vai me dar um produto. Então, é uma reação de adição. Então, aqui, ó. Né? Reação de adição. Há um aumento no número de grupos ligados ao carbono. A molécula torna-se mais saturada. São reações que seguem o esqueminha geral. O que é isso, gente? Ó, você tem essa dupla aqui. Você vai quebrar essa dupla. E eu vou estar somando, no caso, o X e o Y. Uma reação de adição, você tem dois reagentes que vai me dar um único produto. Então, para poder ter esta soma, é necessário que eu forneça ligações. Olha aqui, ó, um eteno, você quebra aqui a ligação. Olha, ela quebrou aqui. É como se você... Tá aqui, ó, uma dupla, eu abro ali e eu acabo encaixando os cloros. Então, a ideia da reação de adição é isso. Tá bom. Tá. Alcenos e olefinas são aqueles hidrocarbonetos que apresentam uma dupla ligação que possui esta fórmula geral. Agora, eu vou fazer a leiturinha desse daqui, que é a seguinte, ó. As características químicas apresentam reações de adição. Os elétrons da dupla ligação dos alquenos são capazes de unir a molécula a outros átomos. Reação de adição. Assim, a molécula de um alqueno é bem mais reativa que a de um alcano. Como exemplo inicial, o gás etileno adiciona o cloro à temperatura ambiente sem necessidade de luz, resultando no líquido dicloroetano. Devido ao fato aqui tem que juntar aqui, ó, do hidrocarboneto gasoso transformar-se em um dialeto líquido, os alquenos foram chamados de olefina, substâncias que formam óleos. Por isso que eu coloquei essa parte, porque antes que eu... O que é olefinas? Que é o hidrocarboneto gasoso, ele passa para o estado líquido a partir da reação de adição. Nós temos aqui, como que acontece isso? Galerinha, ó, o hidrogênio procura hidrogênio. Pensa assim, ó, o hidrogênio ele vai atrás de hidrogênio. Então, essa hidrogenação, ó, hidrogenação, uma reação de Sabatier e Senderes, acho que é assim que se fala. O eteno, na presença de uma temperatura, um aquecimento e um catalisador como o níquel, o eteno ele quebra essa dupla ligação e você hidrogena, né? Você coloca ali os hidrogênios. E tem também a reação de halogenação, né? Que é o meu alceno reagindo com os haletos orgânicos. No caso aqui, o gás cloro. Então, você quebra essa dupla e soma ali os cloros. Pode ser o flúor, o bromo. Agora aqui, a reação do Markovnikov. Russo. É uma reação de adição. O hidrogênio entra de preferência no carbono mais hidrogenado. O que é isso? O hidrogênio procura hidrogênio. Então, aquele carbono que tem mais hidrogênio, é lá que vai. Então, você tem uma reação aqui, ó, essa duplinha aqui, ó. Essa duplinha ela vai quebrar.
quebrou. Então, ó, quebrou. Eu vou desenhar aqui em cima, ó. Ela quebrou. Então, quebrou. Bem, o hidrogênio, ele vai atrás desse carbono que tem mais hidrogênio. Olha aqui, ó. E iodo vai atrás daquele carbono que tem menos hidrogênio. Então, aquela história, o hidrogênio, ele vai se ligar naquele carbono que tem mais hidrogênio. É a regra do Markovnikov. E a adição da água, e é que tá, você tem a água, daí eu vou pensar na água desse jeito, ó. O H e o OH. Quando você quebra essa ligação, o hidrogênio da água, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás daquele carbono que tem mais. Olha, você tinha 2 aqui e você tinha 1. Esse hidrogênio vai atrás de quem tem mais, sobrando o OH. Então, olha que doideira. Você transformou o propeno, na presença de um ácido sulfúrico, né, em um álcool. Que da hora, né? Agora nós temos aquela duplinha, que são os alcinos. São aqueles carbonos que apresentam uma tripla ligação. Tá. Os alcinos falsos são somente reação de adição, porém os verdadeiros dão também reações de substituição de hidrogênio, preso à tripla ligação. É isso. Então olha aqui, ó. Eu tenho 2 cloros. 2 cloros. Abriu uma ligaçãozinha aqui, abriu uma. Então, ó, saiu, abriu uma ligaçãozinha. Como são 2 cloros, cada cloro vai procurar o seu encaixe. Agora, se eu tenho o hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio vai atrás de quem? Daquele carbono que tem mais hidrogênio. Ó. Aqui você tem um hidrogênio e aqui eu tenho nenhum. Então, o hidrogênio vai atrás de quem tem mais. Sobrando aqui o meu iodo. Essa é a regra com os hidrocarbonetos alcinos. Daí vamos lá, vamos fazer agora aqui direto os exercícios. Nós temos aí uma pancadinha de exercício e bora lá. Em sua edição de julho de 2013, a revista FAPESP, a revista Pesquisa FAPESP, sob o título Voo Verde, anuncia que até 2050 os motores de avião deverão reduzir em 50% a emissão de dióxido de carbono, em relação às emissões consideradas normais em 2005. Embora ainda em fase de pesquisa, um dos caminhos tecnológicos para se atingir esta meta envolve a produção de bioquerosene a partir de caldo de cana-de-açúcar, com a utilização de uma levedura geneticamente modificada. Essas leveduras modificadas atuam no processo de fermentação, mas em vez de etanol, produzem a molécula conhecida como farneseno, forma molecular C15H24, cuja forma estrutural é fornecida a seguir. Então, nós temos ali o farneseno. Tá. Por hidrogenação total, o farneseno é transformado em farnesano, conhecido como bioquerosene. Nessa reação de hidrogenação, então vai reagir o hidrogênio, a cadeia carbônica original do farneseno é mantida. Represente a estrutura, a forma estrutural. Escreva o nome oficial do farneseno e forneça a equação química balanceada que representa a reação de combustão completa de 1 mol da substância. Então, tá bom. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou fazer o mesmo esqueminha aqui. Ó, vou copiar aqui pelo menos a estrutura. São tantos... Deixa eu clicar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Vê se está certo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Daí vai sair uma ramificação aqui. Sai outra aqui. E sai outra aqui. Tá. Ele quer que você... O que ele pede ali mesmo? Forneça aqui, ó. Represente a forma estrutural. Então, represente a forma estrutural. Escreva o nome oficial do farneseno. Então, eu fiz aqui, ó. Por quê? Como tem essas duplas, o farneseno tem essas duplas ligações, eu quebrei. Então, eu quebrei aqui, ó. Eu quebrei. E vai encaixar os hidrogênios.
E ele pede ali que você dê, só represente a forma estrutural. Então, é o que eu fiz, vou representar a forma estrutural. Essa aqui é a forma estrutural. E ele pede que você dê o nome. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbono é o dodecano. Dodecano. Daí nós temos as ramificações. Ó. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vai sair um aqui e um aqui. Ele vai sair do carbono 2,6,10 metil dodecano. Então, esse aqui é o nome oficial do farnesano. E ele quer que você escreva a reação química balanceada que representa. Então, nós temos um total de 15 carbonos e 32 hidrogênio, porque o número de hidrogênio em um alcano é o dobro do carbono mais 2. Vai reagir com o oxigênio e toda a combustão completa produz gás carbônico e água. Então, vou fazer o balanceamento aqui. Coloco o 15 aqui, o 16 e o 23. Então, aqui eu fiz a equação química balanceada do farnesano. Nesse outro exercício, também, ele quer que você ali faça o seguinte. O que ocorreu com a seringueira no final do século XIX e início do século XX, quando o látex era retirado das árvores nativas sem preocupação com o seu cultivo, ocorre hoje com o pau-rosa, árvore típica da Amazônia, mas já está queimando tudo, né? De cuja casca se extrai um óleo rico em linalol, fixador de perfumes cobiçado pela indústria de cosméticos. Diferente da seringueira, que explorada racionalmente pode produzir látex por décadas, a árvore de pau-rosa precisa ser abatida para a extração do óleo da casca. Agora vocês vão ver a porrada. Para se obter 180 litros de essência de pau-rosa, são necessárias de 15 a 20 toneladas dessa madeira, o que equivale à derrubada de cerca de 1.000 árvores. Além do linalol, outras substâncias constituem o óleo essencial de pau-rosa entre elas. Então, para você ficar cheiroso, é necessário derrubar muitas árvores. Tá, paciência. Então, nós temos o cineol, linalol e alfa-terpineol. Nossa senhora, cada trava-língua aqui. Considerando as fórmulas estruturais das substâncias 1, 2 e 3, classifique cada uma quanto à classe funcional que a pertence. Represente a estrutura do produto de adição de 1 mol de água em meio ácido, também conhecido como reação de hidratação, a substância alfa-pineol. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui, ó, nessa substância 1, eu tenho aqui um éter. Aqui eu não só tenho carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. E aqui eu tenho um álcool. Agora ele quer que você faça a reação desse, então eu vou colocar aqui, ó, vai ficar feinha. Ai, mas vamos lá, vou fazer aqui igualzinho que tá, ó. Ó, tô fazendo aqui. Parece um vídeo. Ó. Uma reação com o hidrogênio, que ele fala aqui, ele quer que faça hidrogênio? Não, é uma reação com o hidrogênio. É isso. Não.
Ah, hidratação. Desculpa, eu li aqui. Ah, põe hidratação em um meio ácido. Não sei porque que eu estou tirando hidratação. Então, olha só. Eu vou manter a estrutura aqui. Pera aí, ó. Vou manter a estrutura aqui. Nossa, ficou bem no pezinho do... Quem estiver vendo no celular vai ter dificuldade ali. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou quebrar aqui e vou quebrar aqui, porque ele tem essa dupla ligaçãozinha. Como aqui tem um hidrogênio a mais, então, quer dizer, o hidrogênio e aqui vai ser o OH. Pronto. Eu acabei de fazer ali a minha hidratação. Esta é a reação que ele pede. Famerp. Famerp. Considere a fórmula estrutural do but1-eno. Então, olha aqui o but1-eno. Escreva as fórmulas estruturais de dois isômeros de cadeia cíclica do but1-eno. Ó, o but1-eno, ele, cadeia fechada, ele vai fazer isso daqui, ó. Isso, ó. Porque como eu sei que tem 4 carbonos, o hidrogênio é o dobro de carbono. Então vai ter 3, 5, 6, 7, 8. Eu já sei. Então eu sei que dá para fazer uma cadeia fechada e ele quer que eu faça 2 isômeros de cadeia fechada. Então eu vou fazer aqui 2 isômeros de cadeia fechada. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certinho aqui os meus 2 isômeros. Daí ele quer agora que faça o seguinte, ó. Considere a regra do Markovnikov. Escreva a equação química da reação de adição da água do but1-eno. Então, adição da água. Dê o nome da função orgânica a qual pertence o produto desta substância. Então, vou pegar aqui o but. O but, eu lembro quando eu era criança pequena em Jacareí. Eu sempre quis ter um but. Um but era uma botina. Chamava-se, acho que Lara, butilara. Era uma botina marrom com solado bege, era de cor. Era um negócio daorinha. Butina. Vamos atrás da butina. Ó, eu vou quebrar, ó. Quebrei aqui, ó. Quebrei. Essa dupla aqui eu quebrei, ó. Então, esse H, ele vai procurar aquele carbono que tem mais H, e esse OH vai procurar aquele carbono que acabou sobrando para ele. E ele quer que você dê ali a função que pertence, né? Isso aqui é um álcool. Agora, se ele fosse pedir o nome disso, seria... O nome disso, né? O nome dessa cadeia é but-an-2-ol, que é um álcool. O álcool nosso de cada dia. Neste exercício, eu fico olhando aqui pro ladinho, porque aqui tá a minha colinha, tá? Santa Casa. Esse exercício é só para fazer medicina, né? É Santa Casa, é Famerp. Acho que é Famerp, alguma coisa de medicina. Mas vamos lá. O fluxograma representa a obtenção de 2 compostos orgânicos por meio da cloração do acetileno. Então nós temos aqui o acetileno recebendo aqui a cloração. Temos uma mistura de isômeros e uma separação. Tá. Em condições experimentais adequadas. Os produtos dessa reação são usados como intermediários químicos na síntese de compostos e solventes clorados.
Os compostos 1 e 2 são isômeros, tá? Isômero óptico ou geométrico. Por terem uma dupla ligação e não apresentarem um carbono quiral, eles não são ópticos, eles são geométricos. E diz, ó, entre esses dois compostos, aquele que apresenta e aquele que apresenta... Esse mesmo, será que eu copiei errado aqui? Acho que foi... acho que faltou um pedacinho aqui. Pode dar uma olhadinha em vocês, que ele fala assim, ó. Entre esses dois compostos, aquele que apresenta maior temperatura de ebulição. Então aqui, quem que apresenta a maior temperatura de ebulição? E o menor que apresenta, e aquele que apresenta menor solubilidade em água. Então é assim, ó. Aquele que apresenta, ó, primeiro aqui, vamos aqui, ó. Este cloro, ele é mais reativo que esse carbono. Então ele vai puxar para cá. Puxou para cá. Lembra aquele polar e apolar? O cloro vai puxar para cá. E esse cloro puxa para cá. Então quando você tem essa setinha, uma para cima e uma para baixo, eu chamo de apolar. E como as duas setinhas estão indo para o mesmo lado, ele é polar. Então aqui, ó, entre os compostos que apresentam, que no caso faltou comer ali, mas ele diz que apresenta maior temperatura de ebulição, é o composto 2. E aquele que apresenta menor solubilidade em água, ou seja, ele tem que ser apolar, é o composto 1. Então eu vou ter aí como resposta correta é a B. São isômeros geométricos, o composto 2, por ser polar, ele tem uma temperatura de ebulição maior, e o composto 1, por ser apolar, ele é menos solúvel na água. Tá, depois eu conserto aqui, faltou só a continuação da pergunta. Tá bom, minha gente? Então, eu me despeço aqui de vocês, até o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo do professor e até mais.